só tu és santo. Aleluia. Há uma atmosfera da glória. Há uma atmosfera. Há uma atmosfera da presença de Deus. Há uma atmosfera do Rei de Deus neste lugar. Ei, pega-nos por dentro. Pega-nos nessa noite, meu Rei. A sua graça é melhor do que viver. O teu amor é mais doce que o mel. Tu és santo, ó Senhor dos céus, a tua glória vem sobre mim. Eu vou te buscar todo o meu ser, enquanto eu viver. Tu és santo, ó Senhor dos céus, a tua glória vem sobre mim. Recebe do Senhor, querido. Buscar com todo o meu ser, enquanto eu viver. La, 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 la. La, 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 la. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Mas, queridos, a gente lendo Gálatas, né? Paulo falando, a gente vê uma pessoa muito bem resolvida, amém, irmãos? Muito bem resolvida, porque ele coloca ali, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não da parte de intermédio de pessoas, de qualquer ser humano, mas por Cristo Jesus. Uma pessoa decidida, entendida, sabendo o seu lugar, sabendo quem ele era no Senhor, sabendo o porquê e o propósito de mandar aquela carta para a igreja de Gálatas. E esse livro é tremendo, irmãos, porque nós entendemos ali que havia uma igreja que havia se esquecido de Deus, que se apegou à religiosidade, se apegou às coisas religiosas, ao afazer religioso. E o Senhor não espera isso de uma igreja viva. O Senhor espera a espontaneidade, o Senhor espera a pureza, o Senhor espera a clareza, a transparência, não aquela coisa mecânica ou robotizada. Nós podemos chegar aqui, começar o culto, ter o louvor, fazer oferta, pregar e ir embora, mecanicamente, como todo domingo a gente faz. Mas eu sou a favor daquele domingo que começa tudo ao contrário. Começamos com as ofertas, terminamos com louvor, no meio a palavra. Então Deus pode fazer um reboliço no nosso meio, e eu sou dessa forma, eu quero desse jeito, eu gostaria, porque nós entendemos que não somos nós que dirigimos, mas é o Espírito Santo, amém, irmãos? Aleluia. Então só escreve isso quem realmente conheceu o seu Senhor, mas também quem conheceu as suas fraquezas, porque nós estamos batendo sempre nessa tecla, irmãos. Saber quem nós somos, realmente saber a nossa identidade, e saber a nossa identidade é assumir as nossas fraquezas, e é esse o ponto, porque quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, quem nós somos como igreja, nós começamos a ver que nós somos realmente um trapo de imundície, como a gente pregou outro dia, que a gente realmente precisa muito para chegar perto da graça, perto do controle de Deus, exato, 100% do controle de Deus. Então a gente lê isso e entende de alguém que reconheceu o Senhor como Deus da sua vida, mas também reconheceu as suas fraquezas. Irmãos, as lutas, as provações não são para que Deus nos conheça, mas são para que nós nos conhecemos. Nós precisamos nos conhecer, é através da luta, da dificuldade, que nós vamos ver aonde está a nossa fé, aonde está a nossa plataforma, aonde está a nossa base. Porque se nós ali fraquejarmos, ou nós ali ficarmos tristes, ficarmos bicudo, ficarmos parado,
Nós estamos entendendo que ainda há força de homem neste lugar, nesse homem, ainda há força carnal, mas quando nós entendemos que nós precisamos, que nós somos o errado, que nós precisamos nos conhecer, aleluia, nós deixamos o Senhor fazer por nós, irmãos, e ao mesmo tempo nós começamos a entender e começamos a nos se decepcionar. Essa semana mais uma decepção minha, irmãos, mais uma vez, e de novo a gente enxerga que nós somos falhos, somos cheios de defeitos, aleluia, nós precisamos reconhecer a cada dia. Então aqui Paulo entendeu a sua verdadeira identidade. Eu já vou falar, viu? Eu dei um alarde, mas eu já vou falar a experiência que eu tive essa semana. Então Paulo aqui ele entendeu verdadeiramente a sua identidade, e ele soube lidar muito bem com as armas do antigo homem, Saulo. O antigo homem que queria denunciar os filhos, que queria levar os filhos ao cárcere. Então nós precisamos denunciar um sistema, mas nós precisamos entender que nós precisamos passar por ele e ser liberto dele. Nós não temos como falar algo que nós não vivemos, irmãos. Nós precisamos falar algo que nós vivemos. E eu quero dizer para os irmãos que não adianta eu vir pregar aqui todo bonitinho e eu não viver o que eu estou pregando, irmãos. Não adianta você, talvez, lá no trabalho, lá na sua casa, você ministrar, falar, ou lá no seu grupo de convívio, ou aonde você estiver, você dar o testemunho, mas na hora da prova você fraquejar e não entender o seu lugar. Aleluia. Então nós só seremos ousados a falar, de fato, quando nós entendemos a marca de Cristo em nós. Quando nós entendemos que realmente o Senhor nos marcou. Quando você está numa fazenda, eu mexo com produtos veterinários, irmão, vocês sabem disso, né? Todo domingo eu falo, parece, não falo, né? Mas, uma das coisas que você identifica lá o seu animal é a marca com ferro quente, lá na paleta do bicho. Então nós precisamos ter essa marca de Jesus em nós, irmãos. E eu quero dizer para você, irmão, que a marca é a aprovação, é o sofrimento, é o padecer por Jesus, amém, irmãos? Essa é a marca, muitas vezes, de ser perseguido por Ele, por amor a Ele. E aí nós começamos a entender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro servir, ceder, dar para o seu irmão, sem esperar nada em troca. Talvez você tenha lá algo para você, mas você já nem pensa mais em você, mas você dá para o seu irmão. Então, irmãos, Saulo, enquanto que apedrejava os filhos, enquanto que era um homem religioso, enquanto que entendeu quem ele era na sua vida, entendeu Jesus como seu único Salvador, se transformava em Paulo. Paulo, então, defendia-o de toda a retaliação de uma forma religiosa, de toda a retaliação de levante de religiosos contra os filhos. E exatamente Gálatas fala nisso. Gálatas aqui, se você pegar o livro de Gálatas todinho, ele vai falar sobre isso, sobre a experiência de realmente, de sair de uma circuncisão, de sair de uma vida religiosa, de sair de uma vida de obrigação, irmãos. Eu quero dizer para você que nessa noite, se você veio à casa de Deus por obrigação, você vai sair daqui pior do que você chegou. Porque você precisa mudar a sua motivação. Você precisa ir à casa do Senhor não para você, sim, para você estar com a igreja, estar em unidade, louvar, cantar, mas no principal objetivo, de honrar, de servir o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Paulo era um defensor dos filhos, e ele era um homem que se levantava contra os religiosos. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite, para mim nesta noite, que nós precisamos desabilitar o velho homem e começar a entender em habilitar um novo homem. Aleluia. Nós precisamos entender a mudança que nós precisamos ter na nossa vida cristã, irmãos. Porque se a gente vive numa mesmice, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu sirvo Jesus, mas a minha vida, ela não muda, ela sempre está no mesmo jeito, nem para pior, nem para melhor, ela não, nem água, nem,
ela não salga, ela não adora, ela não, é uma mesmice, é uma vida de ir na igreja, de voltar para casa, de novo ir para a igreja, aí tem a convocação de oração, vamos orar, não há uma mudança, porque ainda nós não entendemos, que nós precisamos desabilitar esse velho homem de dentro de nós, e começar a entender, numa habilitação de um novo homem dentro de nós, nós precisamos como irmãos, conhecendo a Jesus, como que nós vamos chegar neste lugar, tendo um encontro com Jesus, irmãos, então não ore mais por novas experiências, com velhas práticas, se você quer uma nova experiência com Jesus, você precisa ter uma nova prática de vida, você precisa ter um novo funcionamento dentro de você, irmãos, se for necessário desconstruir o velho, desconstrua, para começar o novo, para começar uma vida zerada, uma vida de intimidade, uma vida de fome em Deus, nós precisamos ter fome, irmãos, fome da presença, fome do Senhor, amém, irmãos? Então eu vejo aqui Paulo, encontrado como um homem maduro no evangelho de revelação, olha o que diz lá no versículo 12, se você está com a tua Bíblia aberta, ele diz assim, não o recebi de pessoa alguma, e nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, aleluia, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor pode usar homens para falar conosco, homens para ministrar o nosso coração, mas eu quero dizer para você nesta noite, o caminho é livre para que você chegue-se direto a Ele, direto ao Senhor, irmão, você pode ter a tua experiência lá no teu quarto, lá na sua vida devocional com o Senhor Jesus, e eu creio que você, cada vez mais se aprofundando, cada vez mais buscando quem é o Senhor para você, cada vez mais sabendo quem você é, cada vez mais a revelação será dada a você. Então, irmãos, nós vemos Paulo, um coração grato, por aquilo que ele era e o que ele foi, por aquilo que ele passou a ser, aleluia, eu vejo um homem maduro, e eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que muitas vezes o fruto da imaturidade, é muitas vezes a ingratidão, eu oro ao Senhor, irmãos, por nós aqui em São José, Grande Florianópolis, estarmos no lugar de uma igreja madura, de uma igreja que entenda o seu lugar, entenda o que ela está fazendo, e um dos princípios aqui, uma igreja grata, coração grato, amém? Como é chato ver aquelas pessoas ingratas, não agradecem, não, nós sonhamos com uma igreja grata, e nos momentos aqui de músicas, irmãos, o momento é de agradecer, é de gratidão, é de levantar as mãos, e dizer, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por mais um dia, eu te agradeço por estar na tua presença. Quantos queriam estar aqui, irmãos, e não podem estar? Aleluia. Então, irmão, Saulo realmente já não existia mais, e Paulo era uma nova criação. Paulo era simples, era a imagem de Cristo, amém, irmãos? O entendimento de Paulo agora era gerar filhos espirituais. Se você olhar lá no livro de Tito, Paulo termina a carta a Tito dizendo, ao meu filho Tito. Então nós precisamos começar a compreender que nós, depois de uma cura, depois de entendermos quem nós somos, a principal motivação nossa precisa ser gerador de filhos espirituais, irmãos. Aleluia. E nessa carta aqui, irmãos, Paulo, ele via um povo preocupado, mais preocupado, com uma reputação, com algo em valorização da religião, do que propriamente agradar ao Senhor. Aleluia. Olha o versículo 12, ou melhor, não é o 12 não, irmãos, me perdi aqui agora, hein? Olha só, tem um versículo aqui, espera um pouquinho, irmãos, já vamos achar aqui, mas ele diz assim, aqueles que aspiram ostentação, capítulo 6, versículo 12, irmãos,
Me achei aqui. Olha só. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem desta maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que quer dizer isso, irmãos? O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Que aquele que se obriga a fazer a circuncisão, aquele que ao mesmo tempo se torna um religioso, que pratica as leis da palavra, que vive uma vida santa, mas no seu exterior, ele não vai ser um homem perseguido por causa da cruz de Cristo. Paulo aqui, irmãos, ele quer dizer aos judaizantes, que com uma postura assim, esses homens corriam menos riscos de confrontos, não iam ser confrontados de ter um coração puro, não iam ser confrontados em ter um coração aberto ao Senhor, porque a sua vida externa era uma vida bonita, era um homem que orava bonito, que cantava bem, que tinha uma boa leitura da palavra, que pregava bem, pregava legal. Mas Paulo, ele está dizendo aqui, que essas pessoas, então, usavam a circuncisão, para que ninguém ficasse no seu pé, para que ninguém o acusasse, para que ninguém o confrontasse, porque eles não queriam saber da cruz de Cristo, irmãos, eles não queriam ser perseguidos por causa de Jesus. Então eu quero dizer para nós nessa noite, se nós continuarmos mantendo uma postura, às vezes religiosa, uma postura de aparência, nós não vamos ouvir confronto, porque aparentemente está tudo bem, eu tenho uma vida bem, eu tenho uma vida cristã, eu vou à igreja, eu não minto, eu devolvo o meu dízimo, eu pago minhas contas em dia, então eu tenho uma vida bem, amém, irmãos? Glória a Deus pela tua vida, mas o nível que Deus quer te levar e nos levar, são níveis de águas mais fundas, mais profundas no Senhor. Não dá mais para andar com as águas na canela ou no joelho, porque enquanto nós estamos nesse lugar andando com essas águas no chão, ainda nós temos o domínio de nós mesmos, mas quando nós nos aprofundamos a lugares fundos, nós já perdemos todo o controle carnal, todo o controle do homem, irmão. Mas ao mesmo tempo somos entregues à presença de Deus, e Ele passa a ser o governo da nossa vida. Aleluia! Então, irmãos, nós podemos dizer assim, que quando mantemos a nossa tradição, a nossa circuncisão religiosa, quando mantemos tudo bonitinho, arrumadinho, para que nada aconteça, para que nada apareça, toda a sujeirinha embaixo do tapete, aleluia, para que ninguém pegue no meu pé, eu não quero pastor nenhum, irmão Jair, eu não quero ninguém me confrontando, porque eu quero deixar tudo em dia, tudo certinho. Irmão, eu e você somos seres humanos, irmãos, e nós temos direito a errar, e vamos errar muito, e não tem problema nenhum errar, o problema é errar e não se arrepender do seu erro, irmãos. Eu sempre digo que o problema não é você errar, porque você não é obrigado a acertar todas, o problema é você errar muitas vezes, e não se arrepender daquilo que você errou. E eu quero dizer que quando nós mantemos uma tradição, uma circuncisão religiosa, nós já não conseguimos ver mais, os nossos olhos estão como uma escama, nós já não pegamos mais, nós já não apalpamos mais a presença de Deus, nós estamos frios, estamos religiosos, nós já não ouvimos mais, não falaremos mais, não sentiremos mais a presença. E aí fala de 5 sentidos, irmãos: olhos, tato, ouvido, boca e nariz. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, para a gente, que Satanás quer anular, quer nos apagar, quer nos definhar. Existe uma glória dentro de você, em cada um de nós aqui, existe uma força de Deus dentro de nós, e Satanás sabe disso, mas ele quer nos intimidar, ele quer nos atrapalhar, ele quer nos ofuscar. E eu quero dizer para você que a religião nos leva a estar neste lugar, um lugar cômodo, mas um lugar sem confronto,
um lugar onde nós não vamos assumir, onde nós não vamos nos entregar. Mas Deus nos pede nessa noite, irmãos, se entrega, meu filho, de uma vez. Não tem problema de você mostrar a sua fraqueza, não tem problema de você se humilhar a mim, não tem problema nenhum de você se prostrar, se humilhar e se quebrantar e deixar eu fazer por você, aleluia. Então, irmãos, esses 5 sentidos, ele nos impede de perceber os ambientes, como o pastor Cris ministrou domingo passado. Ele nos impede de perceber o ambiente que nós vivemos. Às vezes na minha casa, irmãos, lá com a Aline e com as crianças, às vezes acontece, um menino começa febre, o outro começa a tossir, a Aline começa alguma coisa, eu começo outra, e a gente começa a perceber um ambiente espiritual pesado, um ambiente onde Satanás está nos atacando. Irmãos, quando nós começamos a perder os sentidos de ver, de enxergar, de ouvir, de falar do Senhor, da presença de Deus, nós começamos a perder a intimidade com o Senhor, irmãos. Nós começamos a perder o sentido do ambiente. Nós já não percebemos que o ambiente que nós estamos já está sendo gerado por Satanás, irmãos. Já está sendo lançado setas, já está sendo lançado demônios. E nós começamos a perceber ou a entender que está tudo bem. São coisas que estão acontecendo. Você viu a chuva que deu, então deu a febrinha por causa disso. Irmãos, não vamos ficar arrumando desculpa para querer justificar o ambiente da nossa vida, sendo que muitas vezes nós estamos já vivendo num ambiente religioso, no ambiente sem Jesus, no ambiente sem de um coração puro. Já não percebemos mais aquilo que é agradável, aquilo que é inadequado. Aleluia. E se você estudar um pouquinho sobre os sentidos, são os sentidos que mandam para o cérebro os sinais de perigo, os sinais bons, os sinais que nós enxergamos, que nós contactuamos, entende, irmão? Eles mandam um sinal para a nossa cabeça. E quando nós, espiritualmente falando, quando nós perdemos a visão, quando nós perdemos o paladar, quando nós perdemos a presença, não há mais sinais enviando para a mente, para o cérebro. Aleluia. E eu quero dizer para vocês nessa noite, para nós nessa noite, que quando o cérebro já não pensa mais, quando a cabeça já não pode ajudar mais, é porque realmente já estamos aprofundado na carne, aprofundado nas nossas fraquezas, no nosso jeito, na nossa carnalidade. E a pergunta para nós nessa noite: quem tem sido a cabeça da minha vida, irmãos? Paulo, já em Efésios, ele diz que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós perdemos o contato com a cabeça, nós perdemos o contato com Cristo, com Jesus. Nós vamos agindo e fazendo da forma nossa, irmãos. Aleluia. Irmãos, Gálatas, Paulo analisa o seguinte, que os costumes, o que ele estava ministrando aos Gálatas, que os costumes de religião não o colocavam diante do Senhor, não o levavam a Deus, mas o que levava a Deus era ser de fato uma nova criação, uma nova criatura. O que me aproxima de Deus é sair de uma vida de Saulo e entender o meu lugar e se transformar num Paulo quebrantado. Aleluia. Irmãos, não adianta essa questão de pastor, né? Não adianta, só para vocês entenderem, não adianta eu exigir que vocês me chamem de pastor. Eu não ligo para isso, irmãos. Título não me satisfaz. Se quiser me chamar de Jair, pode me chamar. Mas eu vou entender o seguinte, que essa questão de chamar, só para você entender um pouquinho, essa questão de você realmente chamar de pastor, eu preciso entender, eu preciso saber se realmente eu te considero como o meu pastor. Você está entendendo? Você está entendendo que deixa de ser um rótulo, uma religião, um sistema, um jeito, mas eu realmente chamo de pastor, Renan, porque você é o meu pastor.
E aí eu começo a entender diferente as coisas, irmãos. Eu começo realmente a viver aquilo que eu estou falando. Sabe, irmãos, de fato, eu sou o seu pastor. E naturalmente eu posso ser chamado de seu pastor. Mas entenda que, antes disso, nós precisamos viver um relacionamento entre filho e pai, pai e filho. Entenda que o Senhor, o nosso Deus, não basta você chamar de o seu Senhor, o seu Deus, porque é fácil, o meu Deus, o meu Senhor, mas se você não tiver um relacionamento com o nosso Senhor, com o seu Senhor, Ele não é o seu Deus, Ele deixa de ser aquilo que você chama, porque você não tem uma intimidade com Ele. Então, a questão não é a preocupação de ser ou não ser chamado, mas a preocupação é de exercer a função a qual foi chamado. É realmente ser e chamar o nosso Senhor de nosso Senhor. É realmente Ele ser o Senhor da nossa vida. Ele realmente ser, de fato, o Deus que dirige a minha vida. Aleluia. E Paulo fala aqui no versículo 15, irmãos, que o que importava era ser uma nova criação. O fato, o menor valor era ser ou não ser circuncidado. Ele vivia em outra época, ele vivia de outro jeito. Jesus já havia vindo, já tinha morrido. Não era mais a época de Moisés, não era mais a época dos homens do Velho Testamento, mas era uma nova época. Aleluia. Então Paulo aqui diz aos Gálatas, nós precisamos entender que nós somos e precisamos ser uma nova criação. Agora, irmãos, nós precisamos entender que as aflições, as perseguições, elas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Irmãos, quando Estevão estava lá apedrejado, quando estava morto, muitos ali, naquele momento, eram curados, muitos ali eram libertos, muitos ali andavam em alegria. Alguém morria para alguém ser curado, alguém estava morrendo por alguém ser liberto. Aleluia. Ali em Atos 8:3 diz que Saulo, por sua vez, ele destratava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens para jogar no cárcere. Essa era a vida de Saulo. O prazer dele era enforcar os cristãos. O prazer dele era empurrar esses homens para uma prisão, para um cárcere. Mas Paulo, quando reconheceu a sua verdadeira identidade, em dizer, eu sou fraco mesmo, eu tenho esse problema mesmo, eu sou esse religioso mesmo. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, que Paulo chegou à conclusão, mas eu tenho um Deus que pode me libertar de tudo isso. Eu tenho um Deus que pode me gerar, que pode me transformar, que pode me curar totalmente da minha religião, que pode me fazer um novo homem, uma nova criatura. Só Deus vai nos tocar, irmãos, quando nós nos humilharmos. Deus vai nos tocar quando nós entendemos o nosso lugar. Se você olhar para a vida de João Batista, irmãos, era doidinho. Se você estudar todos os 4 evangelhos ali, fala um pouquinho sobre João Batista. João Batista, ele veio desabilitar um sistema. Ele veio desabilitar um sistema tenso de religião que havia. E eu quero dizer para vocês nessa noite, para nós nessa noite, nós como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos desabilitar um sistema religioso e habilitar uma nova criação, um novo ser, uma nova história, uma nova experiência com Jesus. Aleluia! Agora, irmãos, João Batista orava, João Batista jejuava por esse novo tempo na vida daquela igreja. Aleluia! Saulo desabilitou-se de Saulo e habilitou-se a Paulo. Aleluia! Em tempos de João Batista, irmãos, os religiosos ali viam João Batista falar, batizar. Mas quem é você, cara? Você é Elias, você é o Cristo. Sabe, irmãos, é difícil de um religioso escutar que o seu pai, ele não tem tanta influência de um novo pai. Era exatamente isso
que esses homens, que esses religiosos escutavam. Eu creio, irmãos, que não basta mais estarmos livres do pecado. Deus quer nos levar para um novo nível, não é somente o pecado, mas talvez renunciar coisas que são permitidas, talvez coisas que nos impedem, talvez coisas que nos esfriam, talvez coisas que nos aproximam mais de Deus. Eu entendo que nós caminhamos, que nós queremos caminhar uma igreja santa, santificada, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja simples, mas uma igreja que até a renúncia das coisas permitidas, ela está começando a entender, em ela renunciar, aleluia, porque às vezes as coisas permitidas nos esfriam, nos levam à mornidão, e cada um de nós aqui sabe o lugar, que muitas vezes, irmãos, não é nem um pecado diante de Deus, mas é algo que nos esfria, é algo que nos traz mornidão, que nos afasta da presença de Deus, e a religião, muitas vezes é este lugar. Irmãos, hoje de manhã eu estava orando no meu quarto, e eu me acordei, e os meninos já tinham acordado, e o lugar de eu orar, e ler, e estudar, é uma sala lá em casa, e eles estavam exatamente nessa sala, e eu só abri a porta e falei: meninos, papai precisa orar e estudar um pouquinho a palavra, e preparar a palavra, e enfim, mas eu fiquei com dozinha deles, irmãos, porque eles estavam ali brincando, e eu falei: então faz assim, o papai vai orar no outro quarto, depois na hora que eu terminar lá, eu venho para cá, mas daí vocês já vão para outro quarto, vão lá deitar com a mamãe. Eu falei: tá bom, pai, então tudo bem. Irmãos, eu cheguei no quarto para orar, coloquei minha musiquinha lá para orar, e comecei a orar, buscar, falei: Deus, né, faz essa noite, ministra o nosso coração, orando pelos irmãos, orando pela igreja, orando pela nossa vida. Mas, irmãos, parece que o negócio não fluía, parece que não andava a oração. Sabe quando você fica meio um peixe fora d'água? Comecei a orar, falei: Deus, será que estou em pecado? Não é possível, não estou me lembrando de nada. Mas o Espírito Santo me ativou, me fez pensar, enquanto você está aqui orando, me buscando, os teus filhos estão lá com o Mac, com o Beck, nem sei o nome dos piazinhos lá, eles estão lá, eles poderiam estar junto com você. E eu com a Aline já estávamos conversando sobre os meninos, sobre a preocupação de pais em conhecer Jesus e ter a sua experiência com Jesus. E irmãos, eu já matei a charada, não estava fluindo o negócio, porque eu tinha que estar lá com eles, sabe, pastor Marcelo? E eu saí do quarto, e eu falei: é agora que eu vou pegar esse menino. Eu falei: filhos, foi, pai? Mas já voltou, pai? Já voltei. Filhos, papai precisa falar algo sério com vocês, uma conversa de homem para homem, de pai para filho, de filho para pai. Pai, então desliga tudo agora. Irmãos, eu pude ali ministrar o coração dos meus filhos, eu pude ali apresentar Jesus na vida deles, pude ali colocar eles em crise um pouquinho, irmãos, pude ali colocar e dizer para eles que a nossa salvação, ela não é uma salvação coletiva, mas é uma salvação individual, que o Senhor precisa tocar na vida do indivíduo, que a minha ida para o céu não leva ele junto. E comecei a ministrar, irmãos, e eles começaram a perguntar, e começaram a falar, e eu falei: filho, é isso mesmo, ou nós estamos ir para o céu, morar com Jesus, ou nós estamos indo para o inferno, queimar num lago de fogo. Porque a gente começa a pedir para eles orarem, irmãos, e eles: não, hoje não quero, aí eu não quero, eu não quero. E ali, irmãos, Deus começou a ministrar o meu coração, irmãos, porque quando a gente pensa que vai ministrar para alguém, nós saímos ali ministrados, irmãos. E eu falei: Guto, filhos, papai vai orar aqui, vocês vão repetir. Não, pai, eu não quero, pai. Eu falei: tá bom, filho, papai não vai forçar, é o Espírito Santo que vai te convencer. E eu orei com eles, irmãos, e choramos aqui, ali, nós, ali juntos, irmãos. E ali no final eu falei: eu vou fazer oração para eles repetirem, e eu falei: Senhor Jesus, os dois: Senhor Jesus, eu apresento o meu coração. Irmãos, foi algo tremendo que Deus fez.
Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender o ambiente, o lugar. Nós precisamos entender que não adianta nós sermos um pastorzão, um líder, um grande religioso, que sabe orar bonito, mas que às vezes o nosso lar lá já está pegando fogo, de carnalidade, de brigas, de contendas. Então o Senhor quer ministrar ao nosso coração. O Senhor quer ministrar a nossa vida, porque a gente vai passando, vai acostumando com a unção, vai acostumando com a presença de Deus, e aquilo que talvez é mais importante, aquilo que realmente nós estamos deixando passar, a nossa vida com Deus, a nossa vida com os filhos, a nossa vida com a esposa. Então ali nós começamos a ministrar o coração dos meninos, e os meninos começaram a ministrar no meu coração, e ali eles começaram a entender que a salvação, que a nossa vida com Deus é individual, irmãos. Não basta o papai ir para o céu, o filho não vai junto, irmãos. Cada um de nós precisamos ter uma experiência com Jesus, a experiência precisa ser individual, irmãos. E não é através da religião, não é através da circuncisão religiosa, mas é através de um coração puro, de uma mente renovada, de mãos limpas, de um coração simples ao Senhor. Aleluia. Abre comigo lá no livro de Atos 5, 15. Vou te provar agora que você precisa ter uma vida com Deus, sem depender do teu irmão, da tua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pastor. Você precisa ser despertado para ter uma vida com Deus. Olha só, a ponto dos doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Irmãos, a sombra de Pedro estava curando pessoas. A sombra de Pedro estava libertando pessoas. Glória a Deus, que bênção. Sim, glória a Deus, que bênção. Outro dia a gente viu na mídia aí, o pastor usando a camisa de sangue. Como é que era a história, mozinho? Para curar as pessoas. Irmãos, eu creio tudo isso aí, irmãos. Mas o momento irmãos, a igreja precisa se posicionar, irmãos, no momento individual dela para com Deus, não ficar mais dependendo de sombra de ninguém, irmãos, para ser curado, para ser liberto, para ser tocado, para crescer no Senhor, irmãos. Então você já imaginou pessoas vindo de caravana, passando a noite inteira, para quando que Pedro passasse por ali, a sombra de Pedro me curasse? Legal, muito bom. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo e cremos que essa geração não vai andar na sombra de outros. Essa geração começa a entender que ela precisa do Senhor, que ela precisa se dobrar ao Senhor, irmãos, que ela precisa de uma intimidade com o Pai, irmãos. Aleluia. Nós não precisamos, nós não necessitamos andar na dependência, na sombra de ninguém. Quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, o evangelho simples, o evangelho que Paulo pregava aos Gálatas, não através da religião, da circuncisão, mas através do manifestar em Jesus. Então nós chegamos à conclusão que a experiência precisa ser individual, para que aí então se torne algo coletivo. Aleluia. Aleluia. É difícil você entender um pouquinho, mas Deus vai esclarecer isso para a gente essa noite. Pense comigo que quando você estiver firme em Deus, quando você tiver traçado, feito um plano de leitura, de intimidade, de oração, de busca no Senhor, a tua esposa começa a fazer, os teus filhos começam a fazer, e quando você vê toda a tua família está fortalecida no Senhor, toda a tua família está orando, está jejuando, está com um propósito, e aí você começa a entender que o individual passou a ser um projeto de Deus coletivo. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo de novo em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Aleluia.
Olha o que diz lá. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. Presta atenção, irmãos. Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: se Yahvé está... O que está escrito na tua Bíblia, irmão? Está conosco. O anjo do Senhor saudou. Vou voltar aqui. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo, homem valente. Ao que Gideão declarou: se Yahvé está conosco. Mas peraí, o anjo do Senhor não está falando particular com ele? Por que ele está falando conosco? Aleluia. Se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Aleluia. Irmãos, Deus quer trazer uma experiência individual em você, irmãos. Deus quer trazer fome de Deus na tua vida. O Senhor quer trazer um novo tempo, um novo momento de você e Deus. Mas quando você entender isso, você vai transformar esse individual ao coletivo, irmãos. Gideão aqui era um homem que começou a entender que ele realmente era um valente guerreiro, que ele poderia ser um libertador diante dos medianitas. Mas ali a conversa com o anjo: se Yahvé está conosco, no coração daquele homem já havia uma interpretação de que ele não estava sozinho, mas ele estava com uma geração, ele estava com pessoas com ele. Aleluia. Então a vida no Espírito, irmãos, ela precisa sim ser uma vida individual no Senhor, mas ela precisa atravessar, ela precisa começar, nós precisamos começar a compreender que aquilo que Deus está fazendo em você, aquilo que Deus está curando você, é para um propósito maior do que somente parar em você. É de você se lançar a outros que chegarão até você, e você ser sim um libertador para esses que estão chegando. Não dá para parar, a bênção não pode parar em mim. Aquilo que Deus tem como sonho para a minha vida não pode ficar parado em mim, mas ele tem que continuar. E quando você entender que vai continuar, outros vão ser abençoados por você. Você não vai reter a bênção que Deus tem para você, mas você vai passar para frente. O problema é que quando nós agimos de uma forma religiosa, sempre o nosso individualismo vai bater mais forte, vai parar na gente, vai ficar em mim. Eu não vou passar para frente, porque o meu jeito precisa prevalecer. Irmãos, quando nós entendemos que aquilo precisa ser para nós, o nosso pensamento, e ele precisa ser transferido, essa bênção, para os outros, nós podemos sim receber no singular, mas nós precisamos passar isso para o plural. E aí você chega à conclusão que aquilo que é seu já não é mais seu, mas é de todo mundo. Aleluia. É isso, irmãos, nós precisamos começar a entender e mudar e abrir a nossa mente como uma mente de reino de Deus, irmãos. Abraão tinha uma herança, Abraão estava atrás de uma promessa, no entanto ele escolheu Agar, porque ele estava com pressa, ele queria fazer do seu jeito, ele queria dar um jeitinho humano, mas quando ele entendeu que a herança era melhor do que a promessa, ele soube, ele aceitou, ele soube esperar Isaac, que era o filho da promessa. Sabe, irmãos, quando nós corremos atrás de uma promessa, nós muitas vezes queremos antecipar a nossa herança. Nós ainda não estamos preparados para receber o individual de Deus para nós. Nós ainda não temos sede o suficiente para receber os sonhos, os tesouros ocultos que Deus tem para revelar a nós. Sabe por que não é revelado? Porque ainda a nossa cabeça, o nosso entendimento é de ficar parado em nós e de não dar continuidade em outros. E aí nós fazemos campanha da prosperidade, campanha de 7 dias melhores, campanha, e as coisas não acontecem com campanha. As coisas acontecem quando nós damos passos firmes em direção ao propósito. Aleluia, quando nós realmente, irmãos, nos humilhamos e entendemos quem nós somos em Deus.
Então nós precisamos entender que as nossas escolhas precisam ser as eternas. Aleluia. Nós não queremos mais coisas, irmãos, porque as coisas vão vir depois das eternas, e se não vir também, amém. Nós precisamos começar a pensar nas pessoas, nos homens, nas mulheres, nas crianças, nas famílias. Nós precisamos pensar num tempo novo nas nossas vidas. Irmãos, Deus levantou homens singulares, sabe por quê? Porque esses homens entenderam que a bênção não era para eles, mas era para uma geração, era para um povo, era para uma cidade, e nós não podemos pensar no individualismo de nós, de pensar para nós, de tudo para nós, não. Nós temos que ter um entendimento em pensar aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Quando Gideão respondeu para o anjo, ele já tinha um entendimento que aquilo que ele seria um libertador do povo de Deus das mãos dos midianitas, não era somente para ele, a honra não seria só para ele, mas seria para aquele povo que estava com ele. Aleluia. O anjo disse: Deus está contigo. No entanto, Gideão disse: Ele está conosco. Aleluia. Irmãos, a mente do reino de Deus não é uma mente individual. Ela pode ser individual até o Senhor o tocar completamente. Ela começa a pensar coletivamente. Ela começa a pensar numa grande massa. Ela já começa a pensar no bairro, na creche, no centro de recuperação, no prefeito, na Câmara de Vereadores. A mente do reino de Deus, ela não pode pensar somente nela, no individual, mas ela é uma mente coletiva. Aleluia, aleluia. Não será mais o meu, mas será o nosso, será por nós, será em ter um coração para viver também para os outros. Aleluia. Mas como é que é isso, meu irmão? Como é que é isso, Jair? Se você está disposto a você entender isso e querer participar dessa mesa, as experiências e as oportunidades vão surgir na tua porta. Aleluia. Você, o Espírito Santo vai assim te dar o toque. É agora, meu filho, é agora. Vive o reino de Deus. Vive meu reino, meu filho. Não vive mais para você, mas vive para o meu reino, meu filho. Se você tiver disposto, irmãos, se você tiver disposição de uma mente coletiva, como Gideão teve, homens com mente coletiva, José, irmãos, governador do Egito, que lindo, mas José prisioneiro, José escravo. Aleluia. Você está disposto a se tornar um governador? A maioria vai falar sim, mas e prisioneiro? E escravo? E se tiver que morrer pelo reino de Deus, você está disposto? Porque o bom a gente sempre quer, o auge, a fama é muito bom. Agora o processo para chegar neste lugar, ninguém quer passar. Nós queremos, se tivesse um jeito de sair daqui e ir direto para esse lugar, nós iríamos. Ninguém quer pular de escada, de degrau após degrau. Mas eu creio que o Senhor tem levantado uma geração de pessoas que estão entendendo o que é o reino de Deus. Aleluia. Nós queremos fluir do Espírito, irmãos. Nós queremos ser homens que ouvem no singular, mas que transformam aquilo que era singular no coletivo. Aquilo que é bênção para mim pode ser ótimo, pode ser bênção para a tua história. Aquilo que talvez seja simples para mim, aquilo vai ser forte para você. Aquilo que é simples para você pode ser uma bênção para mim. Aleluia. Irmão, se você estudar a história de Gideão, primeiro ponto ali, o povo de Deus se escondia. Sabe por quê? Porque eles estavam no singular. Eles não lutavam um pelo outro. Eles só sabiam pedir. Havia uma insegurança, havia um medo, havia uma timidez dos midianitas. Havia talvez um complexo de sentir inferior. O pecado os fazia estar assim. O pecado nos leva a lugar escondido, irmãos. O pecado, Satanás, nos ofusca de perder brilho, de esconder de tudo e de todos. O pecado nos leva a sentir vergonha, irmãos.
O pecado nos leva a perder os 5 sentidos. O pecado nos leva a não mais ouvir ao Senhor, e nem mais viver a sua vontade, e nem mais a nossa boca profetizar as bênçãos do Senhor. Irmãos, essa história de Gideão, midianitas se tornaram devoradores. Quando nós estamos mexendo com o pecado, mexendo com a religião, há devoradores na nossa vida. Talvez devoradores do relacionamento, talvez devoradores das finanças, talvez devoradores dos dons. Você, homem de Deus, profeta, já se esfriou, já perdeu os sentidos. Devoradores. O devorador quer te levar à miséria. O prazer de Satanás, irmãos, matar, roubar e destruir. Satanás sabe que o lugar, lá no teu quarto, o lugar de julgar, o lugar da presença, o lugar da convocação, o lugar de nos humilharmos, é essa arma secreta que nós temos, irmãos. Aleluia. Gideão se tornou profeta dessa geração. Irmãos, eu quero dizer que às vezes nós estamos esperando os profetas, homens de Deus, mulheres de Deus. Eu tive um homem lá que orou por mim, ele profetizou na minha vida. Nós estamos ainda numa igreja que espera o profeta falar com a gente, espera que Deus fale através de um profeta. Aleluia. Qual tem sido a espera? Quem tem sido o profeta da tua vida, irmãos? Quero perguntar se nós precisamos ter um profeta ou ser esse profeta. Aleluia. Irmãos, nós temos exemplos de homens de Deus como Elias, homens de Deus como fez Eliseu, que se preparou para assumir a capa de Elias. Não tem nenhum mal de você ter o teu irmão, o teu pastor ou quem seja como referencial para você, mas seja o profeta desse lugar, seja o adorador neste lugar. Aleluia. Não espere mais o profeta, não espere mais o homem lá da sua casa, da sua família, é você. Se levanta de uma vez, irmão. Aleluia. Nós podemos sim ter referenciais, homens de Deus, mas Deus quer nos fazer esse referencial. Deus quer nos tocar como homem e mulher, como um referencial da presença de Deus. E quando nós começarmos a entender que uma família forte se torna uma igreja forte, nós vamos abalar a nossa cidade, irmãos. Nós vamos abalar os bairros, nós vamos abalar os prostíbulos, nós vamos abalar aqueles que se drogam. Eles vão confessar o nome de Jesus, irmãos, porque a luz que está dentro de você, dentro de mim, vai brilhar, vai trazer toda a luz na vida desses irmãos. Aleluia. Então, irmãos, Gideão, homem simples, homem tímido, homem de fé, e Deus preparava a ser um libertador. Homem que não pensava no singular, mas que pensava no plural. Homem que pensava como coletivo. Homem que entendeu o seu chamado, que entendeu a sua função, que era ser sim um libertador, mas através do Senhor. Sabe, irmãos, Gideão, ele não era um dominador, mas ele era um libertador. Ali no versículo 23, ele diz assim: eu não vou dominar sobre vós, nem tampouco nem o meu filho, mas o Senhor vos dominará. Ele tinha um entendimento, irmãos. Ele sabia o que ele queria, quem ele era para aquele lugar e para aquele momento. Gideão começava a discernir o coletivo, irmãos. Ele sabia o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Gideão começou a destruir todas as estruturas antigas, amém? O profeta, quando é descoberto, o profeta, quando se lança, quando se descobre a presença de Deus, ele vai querer desconstruir tudo aquilo que impede o Senhor agir na sua vida. Aleluia. Ali haviam deuses, Baals. Nós não temos que reaproveitar as estruturas antigas, mas nós queremos de uma vez acabar com elas e começar novas as coisas.
num novo entendimento, irmãos, numa nova mentalidade, de que aquilo que Deus tem plantado dentro de mim não vai servir só para mim, não vai parar só em mim, mas é um processo coletivo, onde nós vamos passar para uma geração. Aleluia, glória a Deus. Fica em pé comigo nesta noite. Aleluia. Eu creio que nessa noite todos nós estamos aqui para ser tocados pelo Senhor. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos fome da presença de Deus. E o propósito dessa palavra dessa noite, irmãos, é para que nós possamos deixar o Senhor realizar aquilo que Ele precisa realizar dentro de nós, para que depois de Ele realizar em nós aquilo que é um milagre de Deus em nós, se torne um milagre coletivo. Aleluia. Nós aprendemos que Gideão, ele agiu quieto, ele fez tudo de noite, ele não fez nada de dia. Quero dizer para você que nós sonhamos em ser uma igreja escondida, irmãos. Nós não queremos nos aparecer, nós não queremos se tornar o super poderoso, não. Nós queremos agir no escondido, queremos agir através do Espírito Santo. Quando a igreja entendeu que ela precisa estar escondida no Senhor, não é ela que está fazendo, mas é o Senhor que está fazendo por ela. Aleluia. E eu quero dizer para você, nós podemos tornar uma evidência, podemos tornar uma igreja aqui modelo para uma geração, mas quando nós descobrirmos duas coisas: quem nós somos e saber aquilo que Deus tem feito no nosso individual. E Deus só vai fazer do nosso individual quando nós entendermos que aquilo que Ele está fazendo na gente, nós precisamos passar para frente, nós precisamos lançar uma nova geração. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Talvez você possa estar perguntando, mas aquela nuvem que tinha na minha vida, aquela glória de Deus que havia, que dirigia o meu ser, parece que já não existe mais, parece que já não tem mais. Eu vou aos cultos, eu vou às reuniões, eu não sinto mais o que eu sentia antes. Irmão, eu quero dizer para você que a nuvem, ela pode ter mudado de lugar, de direção, e você ficou plantado no mesmo lugar de antes. Você não andou na medida que a nuvem andou. Você paralisou naquele lugar. Talvez os seus problemas tenham te paralisado. Talvez a sua situação financeira, os seus desafios familiares tenham te paralisado. E essa nuvem que você percebia, que você respirava, você já não tem mais. Aleluia. O Senhor só quer de nós o reconhecimento. O Senhor só quer de nós nessa noite um quebrantamento genuíno. Aleluia. O Senhor só quer de nós um render-se a Ele, com inteireza de coração, não de uma forma religiosa, não de uma forma em que eu já sei fazer, então vou fazer assim. Não. O Senhor quer um novo de você. E a forma ideal é você se render a Ele, se render, dizer: Senhor, eu sou assim mesmo, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode me mudar, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode me tocar, que aquilo que eu não via eu vou começar a ver, que aquilo que eu não sentia eu vou começar a sentir, que aquilo que quando eu ouvi a Tua voz eu vou começar a ouvir novamente. Aquilo que o meu coração falava do Teu amor, das Tuas palavras, eu já não falo mais, mas eu vou começar a enxergar a Bíblia de forma diferente. As palavras vão saltar dos meus olhos, e o meu coração vai estar repleto da Tua voz, da Tua boca, Senhor. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, queridos. Vamos cantar essa canção. Aleluia. Oricana machara laramachais. Entregue-se a Ele nessa noite, igreja. Entregue-se a Ele nesta noite. Não viva mais para você mesmo. Não viva mais somente para você. Contigo para sempre. Contigo para sempre.
você deseja conhecer um pouco mais o Senhor, se dobre, se renda a Ele nessa noite. Aleluia. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar Contigo pra sempre, contigo pra sempre. leva-me, então Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce e tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Aleluia, irmãos, feche os seus olhos. Gideão foi escolhido pelo Senhor para ser libertador daquele lugar. Mas é fácil quando você tem, e quando você vai ser o libertador, com 32 mil homens em auxiliar você. Aleluia. Talvez 32 mil homens falam de uma força estranha. Talvez falam de um orgulho, de uma soberba, em que não é Deus quem vai fazer, mas é o homem. Porque nós somos um número grande, então nós podemos sim combater os medianitas. E o Senhor chegou a Gideão: Gideão, não são os 32 não, Gideão. E dos 32 mil irmãos, 22 partiram, ficaram 10. E aí você chega à conclusão, até aqui 10 mil é um número bom, nós vamos vencer. E aí o Senhor fala: Gideão, não, Gideão, não são 10 mil. Ainda pode haver orgulho de que vocês acharem que serão homens que vão combater os medianitas. Não. Aleluia. Então, irmãos, talvez a nossa vontade, talvez eu já nem ouviria mais o Senhor, eu iria com 10 mil mesmo. Mas entenda que o Senhor quer nos levar ao nível de intimidade, de ouvir com clareza a sua perfeita, boa vontade, agradável vontade de Deus. Então não era 10 mil, mas eram 300. E aí o Senhor chegou a Gideão e falou: sim, meu filho, são vocês que vão combater pela espada do Senhor, pela espada de Gideão. Os inimigos vão correr. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que não é do nosso jeito, que não é da nossa força, que não é do nosso saber religioso, mas é pela força do nosso Senhor, é pelo número do nosso Deus. Então aquilo que talvez para você pode ser confortável, Deus te diz essa noite: não é esse número, meu filho, não é o teu número, é o meu número que eu vou fazer por você.